Pastor Rodrigo Mocelin, ele diz que se as línguas do Subirá são verdadeiras, e ele disse que sim, que para ele não há dúvidas, que para ele não é algo polêmico, para ele é algo que está bem claro e que ele vai mostrar à luz da Escritura. Mas, como eu e muitas outras pessoas, não compartilham o seu pensar, não compartilha isso. Eu sou uma pessoa que admiro muito o pastor Rodrigo Mocelin, mas dessa vez eu não comparto e realmente é algo que eu preciso e que nós precisamos, aqueles que acreditam nos dons do Espírito Santo da maneira que nós acreditamos, nós precisamos sim defender e refutar aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala e claro, à luz da Bíblia, porque mesmo utilizando a Bíblia em certos momentos ele pulou algumas coisas e ali é que nós vamos comentar, é que nós vamos fazer. Agora, se você não concorda, eu te peço que você também nos ajude a espalhar essa mensagem e por isso curta, comente, se inscreva e compartilhe com aquele que pensa assim como você. Não vamos esperar. Eu sei que muita gente deixou de segui-lo. Não é para isso. Eu vou continuar a segui-lo. Eu vou continuar ouvindo aquilo que ele fala. Mas sim, aquilo que a gente não concorda precisa discordar. Então vamos lá. Vamos escutar. Vamos ver o seu vídeo. Então temos aqui o seu vídeo e vamos começar a fazer. Um vídeo em que o pastor Luciano Subirá, em tese, falaria em línguas e um outro pastor interpretaria. Eu quero mostrar à luz da Escritura que isso é falso. E não é polêmico. Não é polêmico, independentemente se você crê no cessacionismo ou no continuismo, não há dúvida que na Bíblia o dom é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas e isso é simples. Vou falar sobre Atos, vou falar sobre 1 Coríntios 14, que é o texto. Isso, ele vai falar que não há dúvida sobre isso. E bom, nós vamos falar assim sobre Atos, nós vamos falar assim sobre 1 Coríntios 14, mas também nós vamos falar sobre outro texto que ele esqueceu de falar. Texto que muitas pessoas dizem, aqui estaria a prova de que, 1 Coríntios 14, 2, aqui estaria a prova de que existe sim o dom charabacanta, o dom de... Era bacana. Assim, eu não me ofendo por isso, mas eu sei que tem muita gente que se ofende com isso. Na verdade, eu nunca falei uma língua parecida a essa. Nunca falei isso, mas que sim, tem muita gente que fala e que se sente ofendida por isso. Então, eu espero que ele também aí vai se colocar no seu lugar. A gente também não concorda com muitas coisas da sua crença calvinista, mas não por isso a gente se desfaz de algumas coisas que são absurdas. de línguas, é o dom de língua dos anjos e por aí vai. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Eu também aqui no nosso canal, porque a gente vai confrontar isso e assim como esse faremos mais e mais a cada dia react, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo. Línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou Aqui tem outra coisa, e não quer dizer que eu esteja defendendo o Subirá, eu admiro também o Subirá, eu acho que é uma das pessoas que, um dos maiores pregadores que hoje existe no Brasil, eu me inspiro nele, mas talvez eu não concorde com tudo o que está aí nesse vídeo. Mas não significa que eu estou defendendo, eu estou defendendo a nossa fé, a fé daqueles que acreditam que o falar em língua estranha são também língua dos anjos, sim? E a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos continuar ouvindo. interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, espírito virado do avesso. Porque você não acredita que possa ser usado. Deixa eu só começar isso aqui novamente. Ele vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, espírito virado do avesso. Gente, quando a gente é mais novinho... Aqui eu comparto, não sei se ele vai dizer isso, mas pelo que se vê aqui no curso, eu também assisti, acabei de assistir hoje à tarde. Aqui o
o Luciano Subirá, ele vai para uma pessoa, ele começa a falar a língua, aí ele percebe que ele vai fazer isso e ele fala para todo mundo. A gente vai falar também em 1 Coríntios 14 que muitas das coisas era que as pessoas faziam isso de maneira desordenada, mas também faziam isso para se mostrar. E aí é o que eu não comparto nesse vídeo, que realmente eu vou fazer um vídeo para reagir a esse vídeo em especial, mas aqui a gente tem que entender que a pessoa não tem como dizer se ela vai, é como se o profeta souber que ele vai profetizar, ou nesse caso o interpretador de língua já sabe que vai interpretar as línguas sem ouvir. Eu já experimentei isso de entender as línguas, de interpretar as línguas nesse momento, várias vezes não teve a coragem de falar diante da igreja, mas em alguns momentos já sim eu fiz isso. Mas eu falo, isso não é algo que se percebe, não é algo que você sabe, não é algo que está ali. Você começa a sentir e você tem que ter a coragem, sim, e o temor de você fazer isso e de você ir lá na frente e falar que aquela língua é alguma coisa. Mas antes disso, tem que acontecer a ordem, tem que acontecer uma coisa que é específica. 2 ou 3 pessoas falando língua. Aqui nesse caso tinha mais pessoas, mas a gente vai chegar lá. Sim, eu já vi isso muito, eu já participei desse meio do meio pentecostal. E para dar... Ele falou que ele já participou. Isso, em várias ocasiões ele já falou, mas eu vou te falar uma coisa, que eu já conheci muita gente que foi no meio pentecostal, que se deixou levar por ventos de doutrina que sim existem dentro do meio pentecostal, e aí que acontece, quando sai dali porque ele ou se ofendeu ou se desenganou, e ele vai para um lugar que não acredita ou que nega tudo que o meio pentecostal faz de errado. Não significa que coisas estejam sendo erradas que no meio pentecostal, que isso não sejam bíblicas, ou seja, que a Bíblia diz que devem ser feitas de uma maneira e sejam feitas de outra no meio pentecostal, não significa que não estejam na Bíblia, que não sejam bíblicas. Então, é importante isso, que a gente... as pessoas que pensam como ele, ou seja, eu falo assim, os calvinistas falam que os pentecostais eles têm uma segunda bênção, que não é assim que eu penso também, que não é assim que eu entendo, que não é uma segunda bênção. O batismo do Espírito Santo você recebe quando recebe a Cristo, e você manifesta isso, pode ser com profecia, com sonhos, como Joel e como Pedro falou, confirmando que isso era cumprimento dessa promessa. Mas aqui que está a questão, é que calvinista, ele pensa de uma maneira que não é a luz da Bíblia. E é isso que nós vamos chegar aqui. Ao que ele falar, a gente vai realmente abrir a Bíblia, e à luz da Bíblia a gente vai ver que existe outra interpretação, e que essa interpretação deixa dúvida sim, e é por isso que existe o meio pentecostal, e é por isso que nós cremos no que nós cremos, e é por isso que hoje nós estamos aqui. Então, qual é a fé calvinista? A fé calvinista, ela não olha a Bíblia pelos olhos de Jesus, de Paulo, de Pedro, não, ela só olha a Bíblia com as lentes do Calvino. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com interpretações, porque sempre tem algo que está por trás. E, obviamente, o calvinista, ele não somente ele não tem uma segunda bênção, mas ele tem uma segunda conversão. Porque antes ele tinha se convertido mais ou menos. Eu ia lá no pentecostal e não entendia nada, estava cego, mas aí encontrei Calvino. E aí sim, eu entendi o evangelho, né? Isso acontece muito com os calvinistas, não é a primeira vez que eu ouço. Eu já ouvi vários falar isso, Nicodemos, ele e outras pessoas também, que eu admiro muito, não quer dizer que não admiro, mas a
gente vai falar um pouquinho mais, a partir de agora, sobre essa crença calvinista. Vamos ouvir mais. Credibilidade, aquilo que eles falam, extremo, eis que te digo e tal, aquele negócio todo, ele está dizendo, olha, não precisa disso mais. E para mim, soa, né? Soa. Não, a gente vai fazer de um jeito diferente. Para mim é só uma maneira diferente para que talvez dá credibilidade, mas para mim continua sendo falso e eu vou tentar mostrar isso já. Mas vamos lá. Porque você não acredita que possa ser usado. Não pense, eu ser usado. Rapaz do céu, é você mesmo. Vai usar quem? A mula? Vai perder para a mula? Aqui eu só deixo mais uma vez claro, respeito o Subirá, conheço ele, sigo, escuto. Ele influencia todo o tempo, né, aquilo que não é que a gente crê, mas aqui, como a gente expressa, como manifestar aquilo que nós cremos, da maneira de ser pregador, de explicar, de expor a palavra de Deus, tanto expositiva mesmo, texto versículo a versículo, quanto como ele faz tematicamente, mas eu quero deixar claro que o pastor Bertelli, eu não conheço ele, por isso que vamos ver, ele está falando sobre que é algo que todo mundo deve ser, está encorajando as pessoas, mas ele está fazendo um marco, ele chamou as pessoas, chamou atenção a isso, trouxe a câmera para si mesmo, trouxe a câmera para esse momento, e também a gente deveria olhar também a cara da pessoa que está recebendo. Então vamos lá. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Você nota, não sei se vocês conseguem ler aí, sem tradução. É porque ele está falando um idioma que não tem tradução neste mundo, seria a língua dos anjos, o famoso Charabacanta. E eu estou usando aqui sim, é a língua dos anjos. Charabacanta não é nem de maneira pejorativa para zombar, é que é uma maneira popular que muitos... Sim, é maneira pejorativa e é zombar. Eu não me ofendo com esse vocábulo, mas tem muita gente que sim, então sim, é uma maneira pejorativa. Eu vou trazer um exemplo disso. Cristãos é um termo que foi inventado na época dos romanos, tem um historiador, nem vou contar a história, mas basicamente era para ser aqueles pequenos cristos, aqueles cristãozinhos, aqueles cristãos era como dizer, diminuir aquilo que por aí Cristo representava e que os discípulos dele representavam, e era assim falado como pejorativo, mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que se a perseguição não parou, se o fogo não parou, se os leões não pararam, se a crucificação não parou, muito menos ia parar uma palavra pejorativa. É por isso que eu digo, isso não me toca, não me dói, porque nunca falei uma palavra parecida com essa. Mas tem muita gente que sim, que se dói, e é para ferir. Conhecem esse dom. Enfim. Naquela época, você dizia assim, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Sim, ele vai continuar, mas eu quero mostrar que não é possível. Isso aqui não é possível. Não é possível, não é possível. E eu vou começar a partir de Atos 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Atos 2. Vamos ler Atos capítulo 2, que é onde o Espírito Santo é derramado, com poder, como profetizado lá em Joel. Vamos ler? Verso 3, Atos 2, 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E aqui a gente já tira um mito também. Muitas pessoas interpretam assim. Não, isso aqui era o dom Charabacanta, o dom de língua dos anjos, que não é um idioma inteligível. Aqui não está falando mais nada, não está falando nada. Aqui está falando, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Escuta, essa interpretação não é nossa. Isso ali foi todo mundo. Agora ele entendeu diferente. Eram línguas que desciam sobre cada um deles, línguas como de fogo. É uma simbologia e não tem nada a ver se é com línguas estranhas, como a gente fala, ou línguas idiomáticas, tá?
Aqui ele já está exagerando. Está pegando um texto, está pegando uma palavra, está pegando uma figura, uma simbologia para dizer algo que não está dizendo aí. Eles falavam nesse idioma e cada pessoa entendia no seu idioma. Então ele... Isso. Depois ele está falando. Aí isso está falando uma coisa. Agora, todo ficava cheio do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os apóstolos falavam em um idioma, que seria a linguagem dos anjos. E aí, o fulano entendia em chinês, outro entendia em inglês e por aí vai. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que aqui, nesses agentes que falavam, pousou línguas no plural, em cada uma. Línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. O texto continua, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar uma sobre cada um deles. Não é que uma... Ou seja, eles falavam em línguas, mas não era uma língua para cada um, porque se fosse isso, eles iam falar e não todo mundo ia entender. Entenderam isso, né? Em outras línguas, conforme, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Esse é um outro contexto muito importante para que a gente possa entender. Festa de Pentecostes, judeus de todos os lugares, de todas as nações que falavam outros idiomas estavam ali. Então esse é um contexto importantíssimo para a gente compreender. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam... Você vê que isso é repetitivo aqui. Não é... Concordo, mas não é repetitivo. É a primeira vez que está falando. Não tem nada repetitivo aqui. É a primeira vez. Quando eu faço ênfase no texto, eu estou querendo condicionar o texto conforme o que eu vou falando, mas não o que está escrito no texto. Aqui está bem claro. Só uma vez está dizendo a multidão perplexidade, porquanto só via falar cada um na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e assim, mira, a ver, não são porventura Galileu todos esses? Já soubiam falar em nossa própria língua materna? Sim, o texto polêmico. Texto. Faz uma ênfase. Claro. Faz uma ênfase, mas não é repetitivo. É uma vez, eles explicam, e a Bíblia faz isso muitas vezes, explicando e reexplicando, ou falando um e o outro repetindo a mesma coisa. Era uma forma de falar naquele tempo. Hoje parece redundante e parece repetitivo, mas as pessoas falavam e confirmavam aquilo que sim, para eles parecia estranho. Ouvir cada um na sua própria língua. Para afirmar que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. A minha língua materna não é o Xarabacanta. Ninguém tem essa língua materna. Afinal de contas, é uma língua dos anjos. A minha língua materna é o português. E desse povo? Aí o texto é autoexplicativo. Verso 8. Como os ouvimos... 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Eles estão falando das suas nacionalidades. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e por aí vai. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Ou seja, tem um vídeo até do Jô Soares lendo isso aqui, ele falou, mas isso aqui não é uma capacidade sobrenatural para falar idioma. Ou seja, até com meio de interpretação básica de texto, você chega a essa conclusão, não tem como ter outra. Eu já vi gente falando, não, mas tem um dicionário lá, e num dicionário, vários dicionários que eu procurei, o dicionário... Ele traz simplesmente para descategorizar qualquer outra visão, e a nossa não tem a ver com um dicionário, tem a ver com a própria palavra, e é isso que nós defendemos. Não definem que essa palavra em grego é restrita apenas a uma capacidade, a idiomas. Mas, ainda que você encontre todos esses dicionários, a sola escritura, a palavra de Deus, ela é a regra de fé para tudo e ela mesmo se interpreta. O próprio contexto aqui interpreta. Você não imagina, precisa de outras fontes de autoridade. Ela é a fonte de autoridade. E o próprio contexto mostra. O próprio contexto mostra que o tempo todo que era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. E a partir disso aqui, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e isso tem a ver com 1 Coríntios 14, que eu já vou citar para vocês, que é aquele texto que muitos dizem. Tá vendo aqui, ó? 1 Coríntios 14, 2 é a prova de que o dom é sim o dom de... É a prova, e depois a gente vai ver, porque ele já está descategorizando antes de entrar no texto, dizendo que isso tem a ver com aquilo. E a questão é que, sim, e concordo com isso. É inegável, mas versículo 2 é o versículo que ele
dá a duplo entendimento. Dá a questão de poder entender de uma maneira diferente. E aí ele vai chegar, mas praticamente eu sei como o que tem a crença dele interpretar esse texto. De língua dos anjos, de uma língua inteligível para nós. Lá em 1 Coríntios 14, o texto diz assim, que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Isso converge com Atos 2. Porque, veja bem, a profecia diz... Vamos chegar no texto quando Paulo disse que a língua é um sinal para os incrédulos. E é um sinal para os crentes, para os que creem. Só que também, ao mesmo tempo, Paulo ele volta a contradizer isso e disse que, na verdade, quem profetiza para todos. E quem fala em língua, fala para si mesmo. Isso é o que ele sempre passa por cima. Tá? Vamos ver como ele chega nesse texto lá. Dizia que o Messias, ele traria o Espírito Santo com poder. Porque o Espírito Santo sempre agiu, regenerando, enfim, atuando na vida do povo de Deus. Mas isso é tema para outro dia. Mas essa era uma das prerrogativas do Messias. João Batista disse isso. Eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo. Essa era uma prerrogativa do Messias, batizar com o Espírito Santo. E aqui a gente está tendo mais uma confirmação de que Jesus era o Messias. Agora, veja bem, como que as pessoas iam saber que o Espírito Santo veio se o Espírito Santo é imaterial? Se não houvesse um sinal irrefutável, um milagre. Sinal é isso. Sinal é isso. Se não houvesse um milagre, como que as pessoas iam saber? Aquelas pessoas ali, aqueles discípulos, não tinham feito esse e eles estavam falando em outros idiomas. Isso é um milagre. Isso é um sinal. Essa é uma definição de sinal. Tanto é que a gente vê isso também, que Jesus, lá em João, muitos outros sinais Jesus fez. Quais eram os sinais? Os milagres. Muitos outros sinais Jesus fez. Mas esses foram escritos para que vocês creiam, para que vocês saibam que ele é o Messias. Aqui é um sinal, aqui é uma manifestação de Deus, aqui é para que sim, as pessoas que ouvissem isso, porque tinha judeu de todos os lugares, mas tinha judeu que tinha nascido em outros países, esses ouviam na sua língua mãe. Então um sinal é isso. É uma prova de que ele é o Messias. É algo que pode... É uma prova, mas lá tem gente que não entende. Como que algo que não é entendível pode ser uma prova? Como que alguém que fala uma língua estrangeira, vamos dizer, como que, vamos dizer assim, nós estamos aqui, eu nunca ouvi falar alemão, e alguém vem e disse que fala alemão. Ou seja, ou ao ouvir mais a vez, alguma vez ouvi falar alemão, e alguém vem e fala, eu vou acreditar que é alemão. Mas como que eu vou saber que é alemão? Qual é a evidência disso? Mas já vamos chegar lá. Pode ser verificável. E nesse caso aqui, irrefutável. Porque eles sabiam quem eram aquelas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente tem aqui Atos. E você não tem em nenhum outro lugar da Bíblia algo que insinue que o dom de línguas era diferente. Até em si tem outro lugar na Bíblia. E nem vou entrar no Antigo Testamento. Tem outro lugar na Bíblia que sim fala sobre isso. Na sequência do livro de Atos. Ele já está fazendo link entre Atos e 14, dizendo que só esses dois textos que falam sobre isso. Terceiro, ele já está colocando, ele já está fazendo a sua a sua teologia sistemática. Ele já diz, ele já apresentou para vocês, e se você não souber que se existem outros textos, e a gente vai tocar mais um texto simplesmente somente para ser um elo, uma conexão, para abrir esse segundo termo, e a gente vê que realmente há outro texto, esse que é principalmente o que a gente tem que falar. Muitas das vezes, esse tipo de pessoas, eles já têm a sua lente para fazer aquilo que eles veem, e o que o texto dificulta, o que o texto fala, o que o texto pode dizer outra coisa, ele passa por cima. Esse texto ele disse, não existe mais texto, ou seja, não existe mais texto. Se existir mais texto sobre isso, ele está fazendo o quê? A Bíblia. Por exemplo, Pedro prega lá na casa de Cornélio. O Espírito Santo desce sobre eles falam em línguas. Pedro é intimado. Você entrou na casa de ímpios. Aqui, eu vou voltar para mim.
Aqui ele está falando que, de alguma maneira, ele está falando línguas, mas ele não foi nem no texto, como Cornélio, que era um italiano, vai falar língua. Se ele falar em italiano, não estava falando língua. Se ele falasse em hebraico, não estava falando língua. Como que você me pode esclarecer que isso, na verdade, não era um falar de língua, ou seja, era uma repetição do que aconteceu no começo, sendo que quem tinha ali, além de Pedro, além dos italianos, que também falavam hebraico, e falava latim, como que essas pessoas poderiam falar em línguas e como que as outras pessoas poderiam saber. Então vamos lá. E Pedro responde: quando eu vi que eles receberam o mesmo que nós, ou seja, a mesma experiência, não foi diferente então. Então como que você pode supor que no livro de Atos, no restante, não há apenas menções depois? A única passagem que a gente tem detalhamento do dom é aqui, em Atos 2. Então Atos 2 é a base de interpretação do restante. No restante do livro de Atos você tem apenas menção do dom de línguas. E como que você pode então supor que é diferente de Atos 2? Se nenhum apóstolo disse algo nesse sentido. Não faz sentido algum. E aí então, a gente chega em 1 Coríntios 14, que é o texto muitas vezes usado, deixa eu colocar aqui, é o texto muitas vezes usado para dizer que o dom de língua seria dom de língua dos anjos, de línguas que a gente não consegue entender. Lembrando que ele disse que não tem outro texto na Bíblia, mas a gente vai apresentar mais um texto só para dizer que não tem outro texto na Bíblia, já você está mentindo. Ou seja, não seriam idiomas, mas a língua dos anjos. Vamos ler. Aqui é o principal. Esse é o versículo 2. É a interpretação de que sim, existem línguas espirituais. Aqui, exatamente o que o Paulo está dizendo é esse, porque quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Eu quero saber como uma pessoa que poderia falar em português, fala alemão, fala sueco, como que isso pode falar a Deus se eu posso falar a Deus no meu próprio idioma? Como que isso eu digo ninguém entende? Ou seja, como que se eu falar qualquer língua, se eu falar inglês, ninguém vai me entender? Como que isso pode dizer que não é que são outros idiomas, senão que diz porque quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em outra língua, quem fala em outras coisas, porque quem fala língua estranha, estranha não é estrangeira em si, na verdade, quem fala outras línguas, ou línguas estranhas, ou quem fala, esse não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito, aqui que está, em espírito, fala de mistérios. Em espírito, fala de mistérios. Em espírito, fala de mistério. O que ele está falando? Ele está falando em outro idioma? Ele está falando num idioma que alguém possa conhecer? Se aqui disse que ninguém o entende, como pode ser o que ele está falando? Como pode ser se lá no outro todo mundo entendia e aqui ninguém mais entende? Você está vendo como ele fez a correlação com esse texto, mas esse texto não está falando a mesma coisa? Vamos continuar. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Principalmente o de profecia. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Paulo já vai mostrar isso aqui, eu já vou explicar e vou tentando... Já. Aqui é uma coisa que todo calvinista faz. Eu já vou explicar, já. Ele foge do texto dizendo que já ele vai voltar aqui. O texto fala isso, o texto é bem claro. Eu posso ler o texto, explicar o texto, trair o que tem o texto, que a gente tentou fazer, e depois o contexto ele vai me dar correlação ao que o texto diz.
é isso que eu devo fazer. Não, ele pulou do texto mais importante que tem. Não. Como eu já vi muitos falar, veja bem. Quando você ouvir o veja bem, quer dizer assim, é como aquele que disse o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fez unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça maneira. Não é todo, nem todos. Que Jesus não morreu por todos, mas por todas as classes. Veja bem, né? Então, confusão é isso que eles fazem. Tentar confundir, tentar fugir de texto, tentar negar o texto. E aqui a gente não vai fugir do texto. O texto está sendo bem claro, porque quem fala em outra língua não fala os homens, mas a Deus. Isto que ninguém o entende. Se ele falasse outras línguas, pessoas entenderiam. Cada um na sua língua. Então, se eu sou da mesma língua, mesmo que ele esteja falando em outra língua, eu estaria entendendo na língua. Entendeu? Faz o raciocínio comigo. Vamos deixar. Provar isso aqui ao longo da leitura. O dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Paulo vai falar isso aqui, eu vou mostrar. Agora ele está... Também fala que a profecia é um sinal que creem. Também, ao mesmo tempo, ele vai se contradizer dizendo que a profecia também é aquilo que vai falar a todos. Aqui, Deus, ele começa, e o texto e o ênfase dele é o primeiro versículo, que não é o primeiro, né, que é a continuação do outro, mas é uma mudança. Acabou, para mim acabou um tema, aqui estamos vendo, mas assim, não vamos tomar como que é o primeiro versículo, mas vamos tomar aqui com a primeira ideia. Dons espirituais, mas principalmente o de profecia. Por isso que ele vai dar ênfase na profecia, ele vai explicar o dom de língua e por que ele acredita que não deve ser usado em vão, né? Como para se mostrar, mas sim que o dom da profecia é aquele que vai tocar não somente o crente, vai tocar também o incrédulo, vai tocar o indouto, porque vai falar, vai revelar aquilo que vem de Deus, e isso vai fazer com que eles se joguem e se entreguem a Deus. Mas vamos ver como ele foge. Estavam no culto, como ele foge. E estavam falando em línguas estrangeiras ali no culto. Que ninguém... Não, aqui não diz línguas estrangeiras, diz outras línguas, ou na minha versão que eu coloquei aqui, diz em línguas estranhas. Fala língua estranha. Não fala os homens. Ninguém era estrangeiro. Ou seja, então eles estavam falando apenas aos homens. Por isso Paulo está incentivando, profetizem. Porque se vocês falam em línguas que ninguém entende, vocês estão falando somente a Deus. Repito, se você fala em línguas, cada um entende na sua língua, como que ninguém vai entender? Ou seja, Paulo está corrigindo um mau uso do dom. Vejamos isso. Verso 3. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 5. Verso 4. O que fala a língua estranha? Ele fugiu do texto novamente. Ele pulou o versículo 2 e ele vai para o versículo 4 e não fala, não explica no porquê ele pula. Eles negam o texto. Diz: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Me fala, como que você vai se edificar a você mesmo falando uma língua que não é a tua? Como que você fala a si mesmo falando uma língua que é de outro país e você vai falar a Deus? Como que você vai falar outra língua que você não entende e ninguém entende, e que isso ele diz que é o que cada um entende na sua própria língua? Como? Não é isso, exatamente é o que não é, e o que ele mais uma vez, como sempre os calvinistas fazem, o texto que não podem explicar, eles pulam. Aqui diz: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Isso tem uma correlação com Romanos 8. Eu vou abrir Romanos 8. Romanos 8, 26. Porque aqui é exatamente o que ele disse. O que fala em língua, fala-se a si mesmo. Essa palavra está vindo a esclarecer-se aqui.
E se da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir ou como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos continuar. Eu quisera que todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. E aí está, aí está. Quem fala língua estrangeira não precisa, porque você fala em outra língua, mas cada um te entende na própria língua. Então, quem está falando, você está falando em outra língua, em todas as línguas, não é em outra língua. Você fala em outra língua porque ele fala, porque depositou uma. Mas todos, escutavam todos falarem na sua língua, nasceram. Então, todos deveriam ouvir. Essa é o raciocínio. Se não é isso, é porque não entendia, é porque não eram línguas que pudessem ser entendidas. E se não eram línguas que pudessem ser entendidas, eram línguas espirituais. E se nós vimos que tem outro texto, que é Romanos 8. E esse texto de Romanos 8 tem a ver com isso, tem a ver com quando ele fala. Disse, edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque você fala em língua, você não sabe o que fala, mas o Espírito sabe porque te conhece, porque são dos teus corações, porque faz você orar por você e pelos outros que você nem conhece, nem sabe. É isso que o Espírito Santo faz. Mas ele já está pronto, pulou os dois, sem texto. Eu não tenho entendimento. Para que a igreja receba edificação. Então, Paulo está debatendo isso. Vocês estão falando aí, ninguém está interpretando. Isso, está falando o que ele diz antes, que quem fala a língua edifica-se a si mesmo. Aqui diz, em outras línguas, que vos aproveitareis se vos não falar no meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia. Então, interpretar a língua é para que haja edificação, não como no vídeo. Não, eu não concordo com aquele vídeo. Eu vou fazer um vídeo e vocês me cobrem que eu vou colocar esse vídeo no ar, falando como isso deveria ser feito, mas não é que não existam línguas espirituais, que não existam línguas dos anjos, porque senão Paulo também não falaria, porque Paulo fala sobre a língua e a interpretação de língua como um dom espiritual. E se não há interpretação de línguas, como explica como, se não há interpretação de línguas, como poderia ser falada línguas que alguém entenda? Língua que alguém entende, e quando eu falo, cada um me entende na sua língua, como que eles não vão entender? Como que são inentendíveis? Vamos lá. Não faz sentido, vocês estão falando apenas a Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Agora, irmão. Está falando a Deus. Se você está falando outra língua, você está falando a Deus, porque você está falando língua de Deus, não dos homens. Irmão, se eu for ter convosco falando em... Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. É isso. É exatamente isso, irmãos. Em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Se eu estou falando um idioma que ninguém entende, o que adianta isso? Eu estou falando só a Como você vai falar um idioma que ninguém entende, meu irmão? Deus. E assim, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá? Ele dá outro exemplo, da trombeta, enfim. Verso 9. Assim, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se... E aqui eu vou na repetição, né? Você lembra que ele falou no início, não? Dois versículos. Não, é repetitivo. Aqui é repetitivo. Paulo está repetindo porque não está falando no mesmo texto. É repetitivo por quê? Porque está dizendo, vocês falam em outras línguas, você fala em línguas estranhas, você fala em língua que ninguém entende. Então vocês falam a Deus, prefiram, orem para vocês profetizarem, porque falar em outras línguas não é para edificação da igreja, mas para edificação dos outros. Mas quando vocês falam em outras línguas, querem falar somente quando há alguém que interprete essa língua que ninguém entende. Como que vai entender? Ai, Jesus. Falasseis ao ar. E por aí vai. Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão aqui. Mas o negócio vai ficar melhor aqui ainda.
para ver se ele não pulou mais versículo, né? Porque é, ele vai, com certeza vai fazer. Vamos chegar aqui no Isso, como eu orarei com o Espírito, no 15 aqui. Ó, mas se eu não orar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. O que será bárbaro para mim? Assim também vós, como desejar as doenças espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Procura todos os dons espirituais. Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Irmãos, se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu oro em língua estranha, se eu falar em alemão, em alemão, como que eu vou estar falando a Deus? Se eu orar em alemão e não tiver ninguém, que propósito tem? O Espírito Santo dá. E outra coisa, eu não vou falar em alemão. O verdadeiro dom de línguas dos homens, ele fala, todo mundo entende na mesma língua, na própria língua. Então, se hoje eu falar línguas aqui, eu vou entender. Se hoje eu falar línguas aqui, você vai me entender. Agora, esse línguas ninguém entende, porque ele disse dons espirituais. Se orar em língua estranha, o meu espírito irá vem, voltando a fazer correlação com Romanos 8, com outro versículo. Meu entendimento fica sem fruto. O que falei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Então, ele disse, é o que nós fazemos, é o que eu faço. Oro em línguas, para mim mesmo. Eu não falo, eu prego. Jamais que eu preguei, né? Alguma vez, sim, eu poderia ter até me emocionar pela presença de Deus, falar em língua, mas eu até tiro o microfone. Mas quando eu prego, eu prego. Mas quando eu falo em língua, eu falo em língua. Mas quando eu falo em língua, eu falo para mim. Eu já he passado dias orando, 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, orando em língua, somente em língua. Já he feito um momento de você sair no carro e ficar 1 hora, 1 hora e meia dirigindo, só falando em línguas. Porque para mim, porque diz, ora, em orar, espírito, também ore com entendimento. Ou seja, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ouvir Deus, mas também precisamos orar em espírito. É isso, é uma oração em idioma espiritual. Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. De maneira, se tu disseres com o espírito, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém. E sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Também tu das bem as graças, mas o outro não é edificado. Deixa, é isso que eu não compartilho com a igreja. Quando o pregador ele começa a falar língua, ou quando o profeta começa a falar línguas só para trazer o ambiente profecia, só para que as pessoas, agora sim, é espiritual. Não, irmão. Eu chamei isso uma profecia que nem eu sabia que estava sendo usado de profecia. Eu falei assim para o irmão, vai acontecer isso. Falei para o irmão, sim, quando acontece isso, não é por isso. A gente falou que estava acontecendo. Nada, eu dei um exemplo. É assim que funciona. Não é, como é que ele falou, né? Não sei como ele fala, mas sim. Não é que eu tenho que começar tudo com isso. Não é que a profecia não serve se não tiver isso. Não, na verdade, ou eu falo profecia ou eu falo línguas. Isso é o que eu defendo.
Mas não é isso, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui ele diz, não sei como ele vai dizer, mas aqui diz: dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que todos. Meu pai, Paulo era uma pessoa que já tinha viajado. Paulo era uma pessoa que era cidadão romano. Paulo falava pelo menos aramaico, hebreu, latim, e devia falar pelo menos mais. Se ele falar mais línguas, devia falar as línguas de toda a Ásia Menor. Grego, eu já 4. E falar algum outro dialeto. Ele queria ir para a Espanha. Conta as mãos. Quando chá, ele não devia falar. Ele fala mais do que tudo. Ele vai falar porque Deus deu o que para ele, se ele já falava essas línguas. Ele fala sobre as línguas espirituais, mais línguas do que todos. Isso é o que ele falava. Mas antes, todavia, para se quero falar à igreja, se você falar línguas, tiver interpretação, se você falar línguas, e você falar uma língua que é humana, todo mundo vai entender. Se falar uma língua que é espiritual, ninguém vai entender, a não ser que tenha interpretação. E ele disse: quero falar 5 palavras no meu próprio entendimento, para que eu possa também instruir os outros. Porque 10.000 palavras em língua desconhecida. Eu vou voltar a ele. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Se vocês falam em línguas estrangeiras, entre vocês, seus compatriotas, ninguém entende. Vocês estão falando apenas a Deus. Não faz sentido algum. Vocês estão agindo como meninos. Isso é algo óbvio e como vocês não percebem. E aí, olha que coisa, outro texto importante. Verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse é o contexto de... Vou voltar. Nesse contexto, meus irmãos, não tem nenhum sentido o que ele está dizendo. Eu sei porque que ele disse. Ele fala que se remete a Isaías 28 e Isaías 28 disse que porque o povo não ouviu, né? Efraim está bêbado e o povo não ouviu, disse: vou falar por gaguejando e por outras línguas, vou falar a este povo. Irmãos, aqui ele está dizendo que isso aconteceu em que? No Atos 2. Atos 2 ele falou através de quem? Através dos discípulos, através do povo hebraico. Aqui ele estava falando através de outras línguas, mas ele está fazendo ele está fazendo uma relação diferente. E eu vou deixar ele falar para depois falar e explicar. 1 Coríntios 14. Nesse contexto, em que os pentecostais dizem que 1 Coríntios... Ele está falando que esse é o contexto. Todo o restante não. A repetição, a língua não se conhece, ninguém entende. Falar é no espírito. É no espírito falar. O que você não falar, o espírito sabe falar. Falar, orar é no espírito, mas também é entendimento. Tudo isso que se repetiu várias vezes, não é contexto para ele. Para ele não é contexto. Contexto começa aqui. Coríntios 14, 2, fala da língua dos anjos. Paulo diz, nesse contexto, neste capítulo, sobre o dom de línguas: lábios de outros povos. Isso aqui é interessante. Na lei está escrito onde? Aqui, ó. Isaías 28, verso 11. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Pelo que por lábios aumentar um pouquinho mais. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Vocês podem conferir na casa de vocês. E eu posso dizer que há pessoas que dizem que isso, gaguejante e outro estranho, é aquilo que se remete também à palavra que diz que o Senhor falará através de palavras estranhas e parábolas. Ou seja,
ele falará acerca daquilo que não vai entender, mesmo falando na mesma língua, mas aqui ele está falando não somente de outros povos, ele está falando de mais outras coisas, mas eu já sei o que ele quer fazer. Vocês o contexto aqui. Qual é o contexto? Deus, por meio de seus profetas, falavam na língua do povo, mas o povo não ouvia. O povo continuava a pecar. Continuava a pecar. Então Deus diz o seguinte, ok, então já que vocês não entendem a voz da repreensão, do amor, vocês vão ouvir a voz do juízo. Eu vou enviar outra nação, a Síria, e eles vão julgar vocês. E eles vão falar e vocês não vão entender, porque vocês não entendem. Não, bom, não concordo. Eu acredito que isso, nesse texto, na parte espiritual, tem a ver com o futuro, tem a ver. O Paulo traz isso para dizer que os gentios seria esse povo. Fala que outro povo, não é os assírios. Os gentios hoje, que nós pregamos o evangelho, que assírio pregou o evangelho? Nenhum. Naquela época só tinha Daniel e os 3 amigos dele. Entendem o idioma deles, mas vocês vão entender que sou eu agindo contra vocês, por conta de seus pecados. Esse é o contexto. Ou seja, mais uma vez, tem a ver com o idioma, que naquele caso era a Síria. Disse que a palavra do Senhor será pregada. Queria falar o seu idioma. Não era uma língua dos anjos. Ou seja, então, em toda a Escritura, o que a gente vê é que, de maneira muito clara, que o dom... Não é em toda a Escritura, mas eu não vou entrar no Antigo Testamento. O profetizado do Antigo Testamento é profetas, tinha pessoas profetizando e dizendo assim diz o Senhor e falando isso ficava registrado, mas tem momentos, assim como as pessoas, os líderes que Moisés determinou, profetizavam esse termo, assim como o termo de profetizar, as suas filhas profetizaram de Joel, e tudo isso tem o entendimento não só nosso, não só dos gentios, mas também dos judeus, de que eram outras línguas, sim, umas línguas espirituais, umas línguas que ninguém entendia. Eles glorificavam a Deus profetizando, mas isso não ficava registrado. Por quê? de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idioma. Sim, isso é isso. E vamos continuar, verso 22. De sorte que as línguas... Eu quero deixar bem claro aqui que esse texto, vocês estão vendo, texto não quer dizer só isso. E isso que a gente está batendo, e é isso que a gente está refutando, que o texto não fala só disso. Institui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. É por isso que ele estava consertando o uso do dom. Eles estavam falando no culto, ninguém entendia, não fazia sentido. O dom de línguas é um... Se falassem línguas, você não acredita que todos entenderiam? Se falassem línguas, você não acredita que todo mundo entenderia? Porque se eu falo em línguas, cada um entende na sua língua. Ou seja, o que faria de diferente? Que eu estivesse num culto e alguém falasse línguas idiomáticas. Eu escutaria em espanhol, que é a minha língua mãe. Aí você escutaria em português. É isso que aconteceria. Todo mundo entenderia. Aqui ninguém entende. Por que ninguém entende? Porque não é uma língua de homens. É por isso. Sinal para os incrédulos. Isso converge, entra em acordo com Atos 2. Foi um sinal. Alguns disseram, tão loucos. E outros disseram, o que é isso? A partir daí, Pedro começa a pregar, expondo a Escritura, mostrando que ali estava se cumprindo a palavra de Deus, que Jesus era o Messias, e 3.000 pessoas se converteram. Ele continua. Então, esse ponto é interessante. Ó. A língua é um sinal. A língua é um sinal. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? E aqui ele está falando de línguas e idiomas. Mas qual é o sinal? Se o dom de línguas... Não está falando de língua assim. Aqui que está falando as línguas que não se entendem. Não os idiomas, que são entendíveis. É um sinal? Qual é o sinal quando um ímpio entra na nossa igreja e vê as pessoas falando de um idioma que ninguém entende? Bom, aqui, sim, vai ser isso, porque fala, e é certo, que as línguas são um sinal quando são interpretadas. As línguas são um sinal incrédulos e indoutos.
vão se admirar. Mas ele disse que a profecia é um sinal para crem. Só que depois eu vou ver se ele vai pegar o outro texto. Senão o de que estamos todos loucos. Portanto, de acordo com a Escritura, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. Não somente isso. E em 1 Coríntios 14, que é justamente o texto em que é dito que aqui é o texto que fala, que prova que o dom de línguas é a língua dos anjos. É aqui que porque provamos tudo isso. O versículo 2, o versículo 5, o versículo, qual outro? O versículo 9, que fala com a palavra compreensível, que é incompreensível. O 10, ele pulou. O versículo 13, o versículo 14, que fala, meu espírito ora de fato. Isso faz correlação com Romanos 8, versículo 15. Espírito. Romanos 8, 26. Falar línguas e interpretá-las. Paulo fala mais língua do que todos. Esse lugar que a gente tem, falarei por lábios de outros povos, dom de línguas é um sinal. O lábio de outros povos, entendido, é pelos gentios, era pelos assírios. Dom de línguas é um sinal. É por isso que o Charabacanta não pode ser o dom bíblico. Ele está errado. Por quê? Porque um sinal é um milagre. O sinal é um milagre. Como? Não é um milagre. O milagre é eu falar uma língua que eu não entendo e eu ser edificado no espírito. Como eu não sei o que eu falo, Deus fala através de mim, com gemidos inexprimíveis, com línguas estranhas. E eu falo com Deus. Meu espírito fala. O espírito. Meu espírito fala com Deus. O Espírito de Deus fala através de mim com Deus. Isso eu também preciso falar no entendimento. Então, milagre é algo que a gente pode conferir. Para que a gente não... Conferir, como você pode conferir que alguém está falando língua estranha? Como você pode conferir que alguém está falando uma língua que ninguém entende, sendo que seja uma língua... Vamos dizer assim, pegou Tupi-Guarani. Ninguém vai entender. Lembrando que com línguas e práticas de Atos 2 tem a ver com que cada um entendia na sua língua. Então todos entendiam. Aqui ninguém entende. Então são duas coisas diferentes que estamos tratando aqui. Não tem a nossa fé no escuro. Como que as pessoas iam saber que Jesus era o Messias? Uma das provas foram os milagres, e milagre aqui é sinônimo de sinal. Lembra quando João Batista estava preso e enviou seus discípulos? O Senhor é mesmo aquele que haveria de vir ou deveremos esperar por outros? Qual a resposta de Jesus? Os cegos vêm, os coxos andam, mortos ressuscitam. Os sinais, os milagres eram uma evidência de que Jesus é o Messias. Era uma prova. Por isso que eu digo, o falar em línguas é para nós. O falar em línguas é se eu estou falando em línguas, alguém entende, ela se levanta e vai falar o que está entendendo, vai interpretar essas línguas estranhas, essas línguas rituais. E isso edifica a igreja. Uma profecia. A profecia edifica a igreja. A profecia existe. A profecia não é para dizer para você que você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. A profecia é para dizer para você que tem coisa que tem que mudar, que se você continuar assim, que você pode estar salvo, mas mesmo assim você está pegando um caminho que não é o de Deus, que você está fora do propósito de Deus e Deus quer te trazer, porque toda essa coisa coopera para o bem. Então ele pode dizer essas coisas que talvez não sejam boas, que vão cooperar para o bem. E é isso que o profeta diz. Já diretamente trazer juízo ou diretamente trazer uma advertência de alguma coisa que você está pensando fazer, ou de alguma coisa que você vai pensar fazer. Às vezes, uma presciência de Deus, óbvio que ele sabe todas essas coisas, mas ele aproveita um tempo antes para te avisar
que em algum momento vai vir uma tentação e você tem que estar atento, porque ele sabe que você não está. E isso que é milagre. E assim a manifestação se vai manifestar nos 9 dons. Dom da palavra, palavra de sabedoria, dom da fé, montanhas, maravilhas, milagres, curas. Sim, claro. É isso que você tem. E não, se alguém falasse língua, e aconteceu, não comigo, como eu falei, mas aconteceu com um amigo. Começou a falar, tinha uma pessoa sem inglês. Ele começou a falar, fosse em línguas estranhas. De repente, as pessoas que estavam ouvindo entendiam ele em inglês. As pessoas que estavam ao lado, primeiro começaram a olhar como ele balbuciar. Quando foram prestar atenção, estavam escutando o que ele estava falando, estavam entendendo. Quando saiu dali, uma pessoa perguntou: de onde você aprendeu a falar inglês? Eu não falo inglês, ele estava falando em línguas. Ele estava falando em língua do Sancho, mas as pessoas estavam entendendo ele, cada um na sua língua. Então ele fala assim: cara, como que você está se comunicando com ele falando em português? Como eles te entendiam? Não, 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 eu estava falando em línguas. Eles me entenderam em inglês e eles falavam para mim, e para mim estavam falando em português. Viu como que funciona? Agora veja bem, essa língua, o charabacanta, ninguém nesse mundo, nesse nosso planeta aqui entende. Portanto, não pode ser um sinal. Entende? Dom de interpretação de línguas. Porque não tem como checar isso. Como que eu posso saber que aqui... Se tem como checar, porque se eu tenho o dom de interpretação de língua, e aconteceu comigo, aqui eu posso dar testemunho próprio, que aconteceu comigo. Eu ouvi e eu comecei a entender. Eu comecei a ouvir e a entender o que o Espírito estava falando. E aquilo que o Espírito estava falando era uma profecia. Só que Deus escolheu falar através da minha esposa, que estava falando em línguas, e me deu a interpretação para que eu pudesse falar. Mas eu não fiz o que esse pastor amigo do Subirá fez. Oh, gente, para, Patrícia. E imagina eu falando para mim: para, não fala agora, que eu vou avisar para todos que eu tenho o dom e que eles também podem ter. Não. Comecei a sentir, entender. Eu falei. Ela falava e eu falava. E ao mesmo tempo que ela falava, eu ia entendendo e ia falando. E veio e de repente e passou. Então, assim funciona. E o que você fala é confirmado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se cumpre, porque é verdade, porque eram coisas que estavam ocultas e vieram à luz, porque era juízo de Deus e era advertência de Deus, e as pessoas que ouviram confirmaram. Oi, vou ganhar um carro. Ah, ganhei um carro, consegui comprar um carro. Não, 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 eram coisas ocultas. Eu não se agradava. E que isso fez com que as pessoas entenderam e pedissem perdão. Então, existe sim e tem confirmação. O que não tem confirmação é quando eu falo como se estivesse falando alemão. E quem vai confirmar se ninguém entende? Mas ele vai voltar no coisa. E a gente pode falar um pouquinho mais também sobre isso. Eles estão falando a verdade. Não tem ninguém neste planeta que pode checar isso. Não tem. Quem pode checar é quem está ouvindo. Só que eu até duvidei pela forma, da propaganda, da bandeira, pela cara da pessoa que está recebendo a profecia, sendo que também é conhecida, né? Se você... Eu acho que é, né? Eu acho que eu... Ai, Jesus, esqueci o nome. Tem ninguém. Bola de neve, né? Por exemplo, lembra lá quando Jesus curou o cego de nascença? As pessoas podiam conferir.
chamar a testemunha. Esse cara nasceu assim mesmo? Como que você confere uma profecia que é dirigida a uma pessoa? A pessoa confirma. Verdade. Ou quando ela fica com isso e acontece. Ela chora e se arrepende. Exatamente o mesmo. Assim que se confirma. Mesmo? E todo mundo dizia sim, sim, sim. Mas ele não via. Ele nunca viu. Desde quando nasceu? Não, nunca. Era possível checar. Era possível conferir. Lembra quando Jesus curou leproso, por exemplo? Ó, vai lá no templo, vai dar testemunho. Era o testemunho, porque o próprio sacerdote constatou que o cara tinha lepra. E não tinha cura. Agora o rapaz voltava lá curado. Era um milagre, ele viu, ele podia conferir e checar. Isso aqui É preciso falar, né? ninguém pode checar. Acho que alguém até escreveu isso aqui no comentário. Outro calvinista vai pegar um comentário de um calvinista. Enfim, quer ver? Alguém escreveu isso aqui, a interpretação. Um invento que está falando, outro invento que está traduzindo. Quem vai provar que é verdade? Quem vai provar? Alguém escreveu aqui, ó. Vou até falar o nome dele aqui, cadê? Diego Moura. Um invento que está falando, outro invento que está traduzindo. Quem vai provar? Agora, se fosse um idioma, aí era simples. Era simples. Bastaria checar, peraí, esse idioma, onde há esse idioma aqui? Agora, aí entra uma coisa tão grave. Tão grave. Primeiro que assim, antes de eu falar por que é tão grave. Grave sim. Isso aqui é uma espécie de profecia. O dom de línguas está muito associado às profecias. Aqui é isso que a gente está vendo aqui. E a Bíblia fala que quando profetizar a gente deve julgar. A gente está julgando. Está julgando. A igreja tem que julgar. Está julgando. Mas ele não está julgando a profecia. Ele está julgando se o dom de línguas é ou não é. Vamos falar com propriedade. Não estranha, né? É que assim, o calvinismo é assim, as pessoas são inteligentes até que o calvinismo coloca tudinho numa caixinha e acabou a inteligência, acabou o raciocínio, acabou. É que nem pela fé sois salvos, não, e pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o dom? Não, para eles é fé. Não, mas fé é um dom dos dons espirituais. E é por isso que eu entendo. Mas ele não consegue fazer um raciocínio numa interpretação de texto simples, humana. Assim como ele disse, se Jô Soares lesse isso e você perguntasse, Jô Soares, qual é o dom? É a graça ou é a fé? Não, ele ia dizer a graça. Mas o calvinista... É porque Calvino disse que é a fé, então ele nunca vai entender que é graça. É exatamente isso, meus irmãos. O que eu estou dizendo não é que isso é um problema somente para o Subirá ou para o pastor que estava com ele interpretando línguas. Também é um problema para aquele que está torcendo a interpretação da Bíblia, está torcendo a palavra, está negando o texto, está pulando textos. Isso aqui é de Deus. E nós julgamos as profecias, mas não. E a profecia existe. A profecia existe. E falar línguas, interpreta, é uma profecia dada em línguas estranhas, em línguas espirituais, mas que é interpretada. Então, é uma profecia. E tem que ligar da profecia. Você ouviu ele falar sobre a profecia? Esse que é o vídeo que eu vou fazer. Esse é o vídeo que vocês têm que me cobrar. Onde eu vou julgar a profecia e o momento que foi feito. Isso, a ver se o momento concorda. Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo outra coisa. Não está julgando a profecia. Ele está julgando os profetas. Ele está julgando uma questão bíblica e nós acreditamos por fé. Isso é incredulidade. Isso aqui é muito grave, sabe por quê? É porque eu nasci numa igreja assim. E aí um dia falaram que... Aí ele já falou, mas ele está falando de novo. Ele nasceu numa igreja assim. E ele se deu tão mal numa igreja assim. Eles fizeram tanta coisa ruim com ele. Fizeram tanta... E eu entendo, porque eu já passei por isso. E eu sempre, dentro do meio pentecostal, sempre briguei por isso, lutei, me posicionei, lutei pela fé que não foi dada, lutando por aquilo que estava na escritura e não por aquilo que era a experiência.
Tá vendo separar isso. Mas ele não. É como aquele que se queima com leite, vê uma vaca e chora. Esse é um ditado que temos na Argentina. E eu conheci não somente ele, Augusto Nicodemos também aconteceu. Tem outro, aquele careca de Fortaleza, que também tem eu admiro ele, uma pessoa que tem um conhecimento enorme, mas é calvinista. E falou há 10 anos atrás que o calvinismo fazia ele muito mais humilde. E agora não pisa nessa terra, né? Mas é isso, meus irmãos. Esse é o grande problema aqui. Não é o texto, pode ser, não é Subirá, não é o outro, é o calvinismo. O grande problema nessa interpretação é o calvinismo. Mas o maior de todos os problemas é o que ele está dizendo aqui. Ó, se eles estiverem errados, vai ter juízo. Se ele estiver errado. Que eu ia ser batizado no Espírito Santo e que eu ia falar em línguas. E eu estava lá esperando e nada. E chorei de montão e nada. E aí mas eles começaram a ver que eu era um crente sincero e fervoroso, estava ali na igreja, sempre orando e tal. Você já tem o dom, é só falar. Eu falei, é mesmo? É assim que funciona? E eu comecei. E por ingenuidade ficava ali, mas eu sempre ficava me perguntando, mas isso aqui, mas sou eu mesmo? Será que é coisa da minha... Isso é incredulidade. Você já tem só falar, não, irmão. Pelo menos comigo não foi assim. Você tem que buscar. Ei, jejuei 40 dias. Não aconteceu nada. Continuei mais 10 dias. 50 dias. Eu desisti. Falei assim, não vou querer mais. Mas eu estava numa sensibilidade com Deus que eu via e via Deus em todo lugar. E no dia 53, glória de Deus, novo convertido. Mas eu fomos uma festa do novo convertido em outro lugar. A presença de Deus foi grandiosa. Não foi presença de saltar, de pular, foi presença porque a palavra veio ao coração, ela veio ao entendimento para que, claro, era aquilo que precisava para entender, para fazer, para descartar, descarregar um monte de coisa que eu tinha, mas foi o momento que Deus preparou e todo esse momento que Ele me levou a entender que o jejum não era para conseguir coisa, mas sim para abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nossa acessibilidade ao Espírito Santo. Fomos batizados no mesmo dia, eu e minha esposa. Desde pequenininha, passou por um momento de se afastar. Esse momento que se afastou foi o momento que nós conhecemos. Ela voltou, depois eu vim. Mas, irmão, aconteceu que os dois fomos batizados no Espírito Santo no mesmo dia. Olha o presente, meu irmão. Presente de Deus, e você ter essa mesma experiência sua que você vai estar pelo resto da sua vida. Não é só falar assim. Não é só falar. Tem vezes que você força um pouquinho. Você força e fala, o Espírito Santo fala, ah, é você, não sou eu. Tem vezes, irmão, que flui. E a gente não sabe por quê. Hein? Mas eu já conheço pessoas que passaram anos. Foi anos. Quase 3 anos. 2 anos. Busca, muita busca. Já vi gente que mais de 8 anos, 10 anos. Eu vou ver o que ele finaliza aqui. Cabeça? Ou será que eu estou sendo induzido, condicionado? E eu sempre ficava em dúvida. E eu acredito que tem um monte de gente assim. Induzido e vai e segue a manada. Agora, aqui não. Aqui o cara tá bem consciente. Tá mentindo conscientemente. É muito grave. Pastor, você não tem medo de resistir ao Espírito? Claro que tem. A gente sempre tem um grande problema. Por isso que a Escritura diz, não é bom que tenham muitos mestres. Porque se eu estou errado, eu estou resistindo ao Espírito Santo.
Mas se ele estiver mentindo, Deuteronômio diz assim: aquele que profetizar em nome de Baal deve ser morto. Mas aquele que falar no meu nome o que eu não mandei dizer, deveria ser morto também. Concordo. Ou seja, é muito grave. É muito grave. A gente não tem como Não ficar é em cima do verdade. muro. Tanto eu quanto eles ali, nós seremos julgados um dia por Deus. E quem tiver errado vai ter que lidar com Deus. É claro que há uma diferença grande. No meu caso, eu estou interpretando de maneira... Se eu estiver errado, eu estou interpretando de maneira errada, à luz da Bíblia, e Deus vai me julgar. Agora, se eles tiverem, eles estão mentindo mesmo. É mentira. E aí eu fico pensando... Você viu como ele diminuiu a parte dele e aumentou a dos outros? Se eles estiver mentindo, o pecado da mentira é muito menor do que torcer essa escritura. Ó, falando sobre o que o Paulo falou, que Paulo falava meio difícil, né? E às vezes, quem não tem entendimento, não consegue entender o que o Paulo fala. Ó, vou colocar aqui 1 Pedro, né? Ah, Pedro 6. Olha, meus irmãos. E ele disse: não. Se o erro foi meu, eu interpretei de uma maneira errada. Interpretar de maneira errada e ficar calado, beleza, fico na tua. Agora, você que tem milhares de pessoas que seguem você, que interpretam você, hoje o que aconteceu com ele, eu tô deixando de seguir, tô deixando de seguir. Nem isso também eu faço, mas talvez as pessoas falam, porque sim, porque ele se meteu num lugar que ele não precisava se meter. Se você não crê assim, fica na tua. Agora, qual é o problema? A gente não vai ficar mais na nossa. Por quê? Porque o calvinismo não aceita. Mas vamos chegar lá. Por essa razão, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desejado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E para ficar irrepreensível, nós temos que entender e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Longanimidade. É virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade, paciência, resignação com que suportam contrariedades. Estamos suportando. Logros, dificuldades, etc. Eu vou botar para trás. Eu vou botar aqui. Longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso irmão amado, irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu, cuidado, tem que ter longânimo e ir lá, ó, vai estar fazendo alguma coisa. Ao falar acerca desses assuntos, de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, talvez seja o caso, né? O calvinista que não entende aí. Os ignorantes e instáveis deturpam. Instáveis começou como postal, agora é calvinista. Como também deturpam as demais própria destruição deles. Erro. Posso lhe dizer, amigo, porque eu não conheço, eu admiro, eu compartilho tudo que você fala sobre a família, sobre a educação, sobre a psicologia. Eu admiro o seu posicionamento sobre
esse momento da igreja, sobre esse momento de como nós temos que estar posicionados de frente para o mundo, como nós temos que entender que muitas coisas estão completamente erradas, de cabeça para baixo, e que não podemos aceitar isso, e que nisso temos que estar unidos. E eu o apoio, eu bato palmas, porque voz para isso, mas você tem, aproveita para isso. Agora aproveitar a voz que Deus te deu para dizer algo. Talvez você possa estar equivocado. Isso. Interpretação, se você guardasse para você a má interpretação. A interpretação é, eu interpretei mal em um momento. Eu sou, talvez agora não seja tão pentecostal. Eu vejo pessoas têm os dons espirituais, mas talvez não falam língua. Também, hein? Então, já os pentecostais não me consideram pentecostal. Talvez chama, como é? Carismático. Seja como for. O problema é que aqueles que deturpam todas as escrituras são ignorantes, instáveis e deturpam, assim também como o resto das escrituras, todas as demais escrituras, para a própria destruição deles. Se você estiver equivocado, você não está fazendo uma má interpretação, você está deturpando, você está mudando, você está negando, você está pulando a Bíblia. Isso é pior que a mentira. Pior que a mentira. Por isso, continua na sua fé, continua no chamado que Deus te trouxe. Prega calvinismo. Prega calvinismo. Prega. Prega as tulipas. Não prega. Continua com isso. Eu o apoio. Mas é difícil. É difícil. Ter o quê? Vamos voltar. Coisa. Pensando, poxa, como confiar em alguém assim? Que usa o nome de Deus e fala essas barbaridades. Mas é isso. Pode falar barbaridade. Ele não fez juízo sobre o que foi falado lá. Ele fez juízo se aquilo lá é bíblico. Ele falou as línguas de Subirá são verdadeiras. Ele não foi a ver as línguas de Subirá, nem a interpretação dessas línguas. Não fez isso. Como igreja, nós sim podemos fazer isso. Ele não fez isso, só para deixar bem claro. Ele não fez isso. Espero que Deus nos dê graça. E a gente precisa, sim, do genuíno poder de Deus sobre nós. Do genuíno poder do Espírito Santo sobre nós. Para que a gente pregue com poder. Eu oro sempre, eu estou sempre em hospital, orando por pessoas enfermas. Com certeza. Independentemente do se crê em dom de cura ou não, a gente precisa orar pelas pessoas. Como o Tiago disse, tem alguém enfermo entre vocês, orem. A gente precisa da graça de Deus, porque a obra de Deus é feita com base no poder de Deus, não no poder humano. Mas não é poder humano, irmão. É o que nós cremos. Isso que nós cremos é isso. É que nós podemos dizer aquilo que... irmãos, fala assim, ele é a manifestação do poder de Deus. Negar isso é uma coisa de louco. Bom, nós chegarmos em lugares, pregarmos o evangelho, manifestar demônio, somente com o poder do nome de Jesus, só com o nome de Jesus expulsar o demônio. Falar para uma pessoa que está com o pé inchado, roxo, porque está ali e não tem nem capacidade de manter limpa uma ferida. Você ora e fala assim, ó, no momento que você ora já, para de ter febre,
de você. Nós experimentamos com a nossa filha, fomos, acreditamos, orou, mas nós cremos. Não era. Parece que a missionária chegou ali e aconteceu um milagre, mas nós estávamos orando, estávamos jejuando, estávamos pedindo, estávamos profetizando, falando para. Não, Deus vai curar e Deus pode curar. O pediatra da nossa filha zombou dela. Um, um nódulo, chegar, orar e sair dali sem nada. Sim, como vimos pessoas ser curadas, curadas de câncer, curadas. Então, irmão, quem vê isso, duvidar de uma coisa dessa, não pode duvidar. Ora, pode chocar sim. Praticamente, calvinistas, em sua grande maioria, falam que crê, mas não crê. São sensacionistas. Na verdade, não acredita. Viu o que ele acabou de dizer? Tem que orar porque pregar com poder, falar com poder, isso é fundamental e nós cremos igual. Mas a gente também precisa se lembrar que o fogo estranho é repreensível. Então, sim, fogo estranho. Então, sim, fogo estranho é repreensível. E vamos analisar, vamos fazer. Mas muita gente se sentiu ferida. Não sei como ele falou. A forma com que ele falou, sim, pejorativa. Não precisava pregar isso. Precisa fazer isso. Bem, estamos aqui fazendo a mesma coisa, reagindo como ele reagiu, né? E defendendo a nossa fé, defendendo o que nós queremos. E essa defesa, obviamente, vai continuar defendendo aquilo que nós fazemos, trazendo estudos para isso. E se você gostou, curta, comente, compartilhe com aquele que você sabe que foi ferido por isso, que não concorda com isso e que tenha ferramentas para refutar isso e para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, porque se tem uma coisa que no mundo pentecostal está, graças a Deus, está voltando, mas também tem uma volta, mas tem uma ida, né? De que isso, muito fogo estranho, muita profecia, muita profetada, muito falar em língua, menos falar, como disse Paulo, 5 palavras no meu próprio entendimento, do que 10.000 palavras em língua estranha. É isso que nós precisamos entender. E por isso que nós fazemos estudo, por isso que nós trazemos coisa, por isso que nós reagimos a coisa que tem a ver tanto em apoiar aquilo que nós cremos, quanto aquilo que vem para contrariar. Fazendo sempre com longanimidade. Falando dentro do campo das ideias, tá? Já falo que tudo foi com respeito, porque eu admiro, mas se bem não admirasse, talvez, ou não gostasse dele, também teria o mesmo respeito. Mas que espero que eu possa ter sido bem claro no que eu defendo, naquilo que nós cremos, e que se ele quiser, estamos aqui abertos para isso. Eu sei que estamos longe, em números, e que talvez nem chegue aos ouvidos dele, mas que assim como estou fazendo isso, eu vou marcá-lo e você pode nos ajudar, dando like,
comentando. Me diz o que você pensa. E eu tenho certeza que estaremos cada vez alcançando mais e mais pessoas que acreditam como nós. E é isso que nós fazemos aqui. Tanto nesse canal meu, que também é seu, o nosso canal, que nós temos aqui para aprender, e na Infinito Amor. Então, deixe de mandar uma mensagem. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para cuidar por você. Muito obrigado mais uma vez por assistir. Em nome de Jesus. Deus abençoe.